Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é mais um vídeo da série dos 10 mandamentos aqui no Langas Class. O seu canal para fazer você tomar vergonha na sua cara e parar de ser desobediente. Se toca, meu. E dando continuidade à nossa série dos mandamentos, hoje nós vamos introduzindo ao bloco dos mandamentos do amor ao próximo, meditar sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Vamos lá. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 16, 17 e 20. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. Como nós já vimos aqui no comecinho da citação do versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, nós já nos deparamos com uma situação em que os mandamentos da lei do próximo são colocados para uma boa convivência em comum no local onde se vive. Portanto, nós entendemos já que o interesse pelo bem social, em primeiro lugar, já é da religião. Isso me lembra quando São João Paulo II foi fazer a visita na Nicarágua, em que um monte de gente da esquerda estava lá protestando e gritando durante o discurso do Papa: queremos paz, queremos paz. E João Paulo II, com firmeza, brada: a igreja é a primeira que quer a paz. Portanto, os mandamentos da lei de Deus já mostram que o bem em comum é o interesse já em primeiro lugar da religião. Mas vamos lá. Vamos ao mandamento honrar pai e mãe. Quando nós falamos do honrar pai e mãe, nós não nos limitamos somente à figura do pai e da mãe, mas toda figura que é dotada de uma autoridade. Vamos ver o que diz para nós os ensinamentos da igreja. Compêndio do Catecismo, números 455 e 456. O que ordena o quarto mandamento? Ordena honrar e respeitar os nossos pais e aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu da sua autoridade. 456. Qual é a natureza da família no plano de Deus? Um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam juntamente com seus filhos uma família. Deus instituiu a família e dotou-a da sua constituição fundamental. O matrimônio e a família são ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação dos filhos. Entre os membros de uma mesma família estabelecem-se relações pessoais e responsabilidades primárias. Em Cristo, a família se torna igreja doméstica, porque é comunidade de fé, de esperança e de amor. Um ponto muito importante. Quando nós falamos que o mandamento da honra aos pais se fala de honra à autoridade, é porque Cristo, a partir do momento que ele se encarna e assume a convivência familiar, ele dá aos pais uma dignidade vinda do próprio Deus e que podemos perceber em 3 aspectos. Eles têm uma autoridade divina enquanto se unem no sacramento do matrimônio, enquanto formam a instituição familiar e enquanto colaboram com a geração de prole e educação dos filhos. Em primeiro lugar, o sacramento do matrimônio. Pelo sacramento do matrimônio, a união do homem e da mulher, que é natural, que é do senso comum, toma um caráter sobrenatural. E como diz o próprio São João Paulo II na Teologia do Corpo, a relação do homem e da mulher se torna um reflexo da relação de Cristo com a sua igreja. Portanto, é elevado por uma dimensão de sacramento, um sinal visível de uma realidade invisível. Portanto, aqueles que se casam na igreja recebem uma autoridade do próprio Deus, uma vez que se comprometeram diante dele. Diante disso,
Deus dá aos casados toda a graça de Estado para que eles sejam capazes de constituir este núcleo importante da humanidade, que é a família. E o Cristo, fazendo parte da Sagrada Família de Nazaré, concede ao casal que forma uma família uma autoridade de formar um núcleo de convivência em santidade, como foi falado no finalzinho da citação. Em Cristo, a família se torna igreja doméstica, porque é uma comunidade de fé, de esperança e de amor. Portanto, aqueles dois que já tinham a autoridade divina no sacramento do matrimônio, eles recebem as graças para que o convívio familiar não seja somente um núcleo humano, mas se torne um núcleo de santificação. E, por fim, Cristo, uma vez que ele se encarna na geração humana, ele santifica o processo da sexualidade humana, de forma que a relação sexual ela não tem um sentido sujo, como muitas vezes se tentou colocar que a igreja disse. Jamais. Ao contrário, a relação sexual ela toma um sentido divino, de forma que pai e mãe eles colaboram na capacidade criadora de Deus. Nós não paramos para pensar que um homem e uma mulher conseguem gerar um outro ser humano. É uma capacidade criadora. Pai e mãe, santificados no sacramento do matrimônio, eles têm a capacidade divina de gerar outra vida. E muito mais. Eles geram outra vida e pela fé eles geram mais uma alma para o céu. Olha a autoridade que um pai e uma mãe têm recebido do próprio Deus. Diante disso, honrar o pai e a mãe não é nada mais, nada menos do que enxergar na figura dos pais o próprio Deus. Portanto, diante disso, existem os deveres dos filhos em respeito aos seus pais. Vamos escutar. Citação 459 do Compêndio do Catecismo. Quais são os deveres dos filhos em relação aos pais? Em relação aos pais, os filhos devem respeito, reconhecimento, docilidade e obediência, contribuindo assim, inclusive, com as boas relações entre irmãos e irmãs, para o crescimento da harmonia e da santidade de toda a vida familiar. Quando os pais se encontrarem em situações de indigência, de doença, de solidão ou de velhice, os filhos adultos devem lhes ajuda moral e material. Ponto importante. Os filhos, eles não somente honram a Deus enquanto respeitam e obedecem os seus pais, mas também colaboram com esta função criadora dos pais. Por quê? Os filhos, eles não colaboram meramente, simplesmente porque ele tem que colaborar e acabou. Mas não, porque eles estão contribuindo para que os pais mantenham o bom clima familiar. Portanto, os filhos, enquanto colaboram, obedecem, cumprem suas obrigações, eles coparticipam da capacidade criadora que Deus deu aos seus pais de criar este âmbito de santidade, que é o convívio familiar. E diante desse aspecto de gratidão, os filhos são chamados a cuidar e honrar dos seus pais em toda a sua existência, principalmente nos momentos que eles estão mais fragilizados pela doença, pela idade, e inclusive no vício, nos problemas psicológicos, nos desvios de caráter, que é onde mais difícil honrar o pai e a mãe. Mesmo diante destas limitações, somos chamados a ver com caráter sobrenatural os pais, porque neles está a figura do próprio Deus, a autoridade que o Senhor deu. E esta autoridade, ela também se expande para todos aqueles que foram santificados. E isso incluímos também as autoridades religiosas, o Papa, os bispos, os sacerdotes, as autoridades civis, governadores, presidentes, policiais, bombeiros, etc. Todos aqueles que foram revestidos de autoridade
são guardados pelo próprio Deus. Basta lembrar a citação de Jesus diante de Pôncio Pilatos. Pilatos pergunta: não vais responder nada? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? E o próprio Jesus responde: não terias poder nenhum sobre mim se não tivesse sido dado pelo alto. Portanto, toda a autoridade, até mesmo autoridades que não creem em Deus, só são autoridades civis porque Deus, que é o Supremo Criador, lhes deu essa autoridade. Vamos ver. Citação 463 do Compêndio do Catecismo. Como deve ser exercida a autoridade nos vários âmbitos da sociedade civil? Deve ser sempre exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais do homem, uma justa hierarquia dos valores, das leis, a justiça distributiva e o princípio da subsidiariedade. Cada qual, no exercício da autoridade, deve procurar o interesse da comunidade mais que o próprio, e deve inspirar as suas decisões na verdade sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. Portanto, nós temos aqui uma descrição muito importante, que infelizmente muitas das nossas autoridades não têm consciência, ou têm consciência e simplesmente não querem cumprir. Que eles devem sim zelar pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pela divisão correta dos bens. Só que infelizmente a falta de consciência nos leva a ver tantos escândalos que nós nos deparamos. Porém, como os cristãos devem agir diante disso? Compêndio do Catecismo, número 464. Os que se submetem à autoridade devem considerar seus superiores como representantes de Deus, oferecendo-lhes leal colaboração para o bom funcionamento da vida pública e social. Isto comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de voto, o pagamento dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. Coisa muito importante. Como que eu vou obedecer uma autoridade corrupta que não segue a Deus? Só que você entendeu, quando nós falamos lá dos pais, que nós seguimos a autoridade enquanto nós colaboramos com o cumprimento da sua função? Portanto, nós, enquanto cumprimos bem os nossos deveres e inclusive questionamos a atuação destas autoridades, nisso nós honramos Deus presente nestas autoridades. Não estamos dizendo que nós temos que virar o rosto e fingir que tais autoridades não estão se corrompendo. Mas, ao contrário, nós cumprimos o nosso dever de filhos enquanto colaboramos com os pais em seu dever. Nós cumprimos os nossos deveres de cidadãos enquanto colaboramos com os nossos políticos no cumprimento do dever deles. Independente se eles estão cumprindo ou não, a nós compete colaborar com aquilo que nos cabe, inclusive criticando construtivamente suas atitudes. Mas aí a pergunta é, portanto, diante disso, eu devo obedecer tudo aquilo que uma autoridade, seja um pai, mãe, seja um político, impõe? Não. 465. Quando o cidadão não deve obedecer às autoridades civis? O cidadão não deve, em consciência, obedecer quando as ordens das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Portanto, seja aos pais, seja às autoridades. Se o que eles estão impondo vão contra a lei de Deus e me levam ao pecado, eu não sou obrigado a obedecer. Porque antes a Deus do que aos homens. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar. E eu conto com você no nosso próximo vídeo, a parte 2 dos mandamentos do amor ao próximo, aqui no Longas Class. Salve Maria!